Olá, pessoal! Para quem não me conhece, meu nome é Cristiane e eu gosto de contar as minhas experiências aqui neste canal. E hoje eu vou falar algo da minha vida que eu penso que eu nunca falei nas redes sociais. As pessoas que já são mais próximas de mim, talvez elas sabem dessa história. Gente, eu quero contar isso para que talvez você também tenha este mesmo problema que eu tive e que, graças a Deus, não tem isso mais, né? Porque Deus, o Senhor Deus, me libertou. E eu quero contar isso para que talvez possa ajudar você também. Se você se identificar com a minha história, faça o que eu fiz, que vai dar certo. Então, gente, eu, desde menina, bem pequenininha, sempre gostei de cuidar de casa, limpar casa, organizar a casa. E não foi algo que a minha mãe inculcou na minha cabeça, não. O que ela fez foi me ensinar como arrumar uma casa. Mas é algo que eu já tinha dentro de mim. Eu ficava atrás dela, pedindo ela para deixar eu fazer as coisas. Eu era muito pequena e ela falava assim: ainda não dá alcance, ainda não dá para fazer isso, é perigoso mexer com faca, cortar a mão, mexer no fogão, pode se queimar, né? Mas eu ficava atrás dela o tempo inteiro. Eu sempre admirei esse trabalho doméstico, ficar ali mexendo, cuidando da casa, limpando, organizando. E sim, desde pequenininha que eu gosto de arrumar a casa da minha mãe, né? Claro, né? Tava lá com ela, morava com ela e pronto. Então, assim, a minha mãe nunca teve problema comigo nesse aspecto. Ela teve com outras coisas, né? Mas nisso aí ela nunca teve problema. O que ela fazia, ela falava: vem cá, Cristiane, tanto que eu ficava atrás dela, vem cá, então vem cá que eu vou te ensinar. Principalmente mexer no fogão, que é mais perigoso, né? Mas arrumar a casa era assim, era um sonho meu. Sempre foi algo de criança. Pronto, vamos dizer assim, é um sonho que foi realizado desde criança, né? E gosto até hoje. Não sei dizer se isso é um sonho, não sei. É algo que eu sempre gostei. Então, gente, a minha mãe não tinha problema comigo nessa questão. Eu pegava e arrumava a casa. E eu lembro, né, que lá em casa somos em três filhos. Eu, minha irmã e meu irmão. Eu sou a mais velha. E depois tem a minha irmã, que é um ano e pouquinho mais nova que eu. E meu irmão, um ano e pouquinho, eu acho, mais nova que a minha irmã. Se eu errei as idades aí, tá tudo bem. Mas é mais ou menos isso. Somos as idades, assim, bem próximas, nós irmãos. E eu, assim, nunca tive esse problema com a questão de arrumar casa, né? O contrário, gente. Sabe o que acontecia comigo? Muitas vezes eu saía atrasada de casa para ir para a escola porque eu queria deixar toda a cozinha arrumada, a louça toda lavada na pia antes de ir para a escola. Eu nunca vi uma criança assim. Eu não conheço ainda, né? Eu sei que existe, mas eu, Cristiane, não conhecia naquela época e até hoje também ainda não conheço. Alguém que a mãe falava: vai filha, vai, você vai chegar atrasada na escola. Não, mãe, eu quero terminar de lavar as louças, quero deixar a cozinha arrumada. É uma loucura, né? Mas pronto, eu fazia isso. Então, eu gostava muito desde pequenininha de arrumar casa, cresci gostando de arrumar casa, me casei, era apaixonada por arrumar casa. E quando eu casei, minha casa era muito simples, mas ela andava muito arrumadinha. Até hoje minha casa é bem simples, mas a minha casa andava muito arrumadinha. E aí vieram os filhos, né? Um filho, depois a filha. E eles, a diferença de idade deles é de 1 ano e pouquinho. É muito pertinho, muito próxima à idade dos meus filhos. Então eu comecei a ficar assim meio maluquinha, porque era muita coisa para eu fazer. Eu não tinha uma babá, não tinha um ajudante, né? Para fazer as refeições, a limpeza doméstica. Não tinha nada disso, eu fazia tudo sozinha. Então, gente, era uma loucura. Eu sempre gostei de arrumar a casa, assim, deixar tudo impecável. Até o pano que eu usava para limpar o chão, eu gostava dele clarinho, branquinho, como um pano de prato. Isso, para mim, hoje em dia é loucura. Ele precisa ser limpo, mas ele não precisa ser branco, como se fosse um pano de prato para enxugar louças, né? Mas eu era uma dessas. E aí eu percebi que isso estava me fazendo muito mal, mas eu não sabia o que fazer. Por quê? Com 2 crianças pequenas, mamadeiras para fazer,
fraldas para lavar, porque naquela época a gente usava fralda de tecido, então a gente tinha que lavar, deixar as fraldas muito branquinhas para colocar no varal. E aí eu tive um menino, depois uma menina, e como a idade era muito próxima, eu tinha 2 criancinhas usando fraldas e eram mais de 50 fraldas por dia a ser lavadas. Então era uma coisa de louco. E eu custava dar conta, claro que meu marido, nas folgas dele, me ajudava muito, mas ele trabalhava o dia todo, ou a noite toda, ou a tarde toda, porque teve uma época que trabalhou de 3 horários, cada semana em um horário. Então, o dia que eu estava, ou o momento que eu estava sozinho, era muito difícil. E os meninos, um queria uma madeira, o outro queria a comidinha, e eu tinha que fazer a janta para esperar o marido, para mim também, e era uma loucura. E eu me lembro uma vez que a minha avó, mãe da minha mãe, chegou na minha casa e a minha mãe, né, nesse dia eu fui passear na casa da minha mãe, e aí minha mãe colocou comida para todo mundo lá e eu estava com a minha filha, bebezinha, no colo. E aí eu lembro que eu peguei a comida, né, para começar a comer, e aí a neném chorou porque queria ser amamentada, né? E eu parei, que eu tava fazendo, parei a comida no meio do caminho, assim, para poder cuidar da menina, para amamentá-la. E minha avó falou: não é assim que se faz, vai terminar a comida, come primeiro, senão você não vai ter leite, né? Para com essa preocupação demais com tudo, tem que ser tudo perfeito, tudo certinho. Você não vai dar conta, você precisa se cuidar para cuidar dos seus filhos. Mas isso não entrava na minha cabeça, era uma loucura, né? E a casa, quantas vezes, e aí pronto, eu, né, com a menina ali, minha avó falou: me dá essa menina aqui, segurou ela, acalentou ela, e eu acabei de comer rapidão, assim, porque eu queria cuidar da menina, e era uma loucura. E a casa, quando chegava visitas na minha casa, as pessoas comiam, não deixava ninguém lavar vasilha, as louças, não deixava ninguém fazer nada, porque eu achava que eu era obrigada a conseguir dar conta de tudo e deixar a visita tranquila, sem fazer nada, porque era um desaforo a visita na minha casa, ter que ajudar a lavar a louça. E quando as visitas iam embora, eu já saía no desespero, limpando o chão, lustrando o chão, lavando louça, aquela coisa, era uma loucura. E quando, né, com as 2 crianças pequenas, isso ficou muito pior. Então eu não tinha tempo nem para cuidar de mim. E eu ficava louca, porque eu também sempre gostei de andar limpinha, cheirosinha, um cabelinho arrumado e tal. E aí foi uma loucura, até que um dia eu recebi uma serva de Deus, uma mulher de um pastor muito abençoado, chegou na minha casa e eu recebi eles, fiz lá toda uma comidinha para eles, um jantar, um almoço, acho que foi um jantar. E aí ela me viu naquele desespero. Acorda ali, acorda aqui. A casinha era muito pequena, com 2 crianças, com um casal de visita, eu e meu marido, pronto. E ela viu e ela ficou observando como que eu fazia as coisas, e ela ficou observando o meu pano que eu usava para limpar o chão, que era muito branquinho, as coisas muito assim, apesar de ser uma casa simples, mas uma coisa assim impecável, era um negócio assim que não tinha pó em lugar nenhum, era um negócio de louco. E aí ela, depois que terminou tudo, ela foi muito sábia, ela tinha uma voz assim gostosa, uma voz muito doce, sabe, muito suave. E ela falou: querida, eu queria compartilhar com você um pouco da minha história e eu acho que vai ser muito bom para você. E aí ela compartilhou a história dela, que ela era assim como eu. Resumindo, porque senão vai ficar muito longo, né? Ela disse que ela também era a maluquinha da casa, ela gostava muito de arrumar a casa, mas que ela se tornou escrava da limpeza da casa. Então, assim, ela deixava de passear, deixava de fazer muitas coisas por causa de ficar arrumando casa, arrumar aquilo que já estava arrumado. Então, eu me identifiquei com aquilo, porque quantas vezes o meu fogão, ele era inox, com as trempinhas todas branquinhas, assim, de alumínio, e não tinha uma gota de queimado. Os queimadores não tinham queimado, era tudo brilho. Você poderia pentear o cabelo em cima do meu fogão, assim, porque era um espelho de tão limpo que era. E eu fiquei olhando aquilo, só que a minha mãe tentava falar, só que ela não eu acho que ela não tinha, assim, não sabia mais ou menos como me mostrar dessa forma. Ela falava: Cristiane, você é louca, para com isso, não fica essa loucura de casa, minha filha, para com isso. É muito bom você gostar de arrumar a casa, você tem que gostar mesmo, mas você está extrapolando, não é para ser dessa forma, você está ficando muito cansado, porque quando eu deitava, eu estava morta de cansaço, né? E eu deixei, gente, muitas vezes de passear com o marido, de ficar mais tempo na casa da sogra ali, batendo papo, conversando com as pessoas, porque eu ficava doida para chegar em casa, para arrumar a casa. Era uma coisa de louco, e a casa sempre andava arrumada, mas eu sempre achava algo para limpar novamente. Limpava a mesa da cozinha várias vezes ao dia, o negócio estava limpo, não tinha mais nada para limpar, eu estava limpando, era uma coisa assim. E as crianças eu trocava de roupa várias vezes ao dia, porque eles tinham que ficar limpinhos, com o sapatinho limpinho. E era uma coisa assim,
de louco. Os meninos iam brincar lá fora quando eles cresceram um pouquinho e rapidamente eu já botava eles para dentro, dava banho, trocava de roupa e eu lavava muita roupa, era muito louco. Eu não tinha máquina de lavar roupa nessa época, eram uns tanquinhos que existiam que não torciam a roupa, então assim, gente, era muito sofrido, era uma escravidão total. Meu marido falava, não adiantava, minha mãe falava, não adiantava, mas essa mulher, serva de Deus, ela falou de uma forma que eu consegui enxergar. Não foi um negócio assim de Deus mesmo, e talvez porque também não era da família, mas a forma que ela falou, eu me identifiquei, porque ela contou a história dela e eu falei, nossa, é isso que eu faço. Eu estava deixando de viver por causa da casa. E ela disse comigo, querida, você não deve parar de arrumar sua casa. Você continua sendo a mulher caprichosa, a mulher que cuida muito bem dos seus filhos, do seu marido, de você, da sua casa, mas você precisa descansar. Você não tem que ficar limpando o que já está limpo. E se algum dia precisar de deixar uma louça organizada na pia para você socorrer alguém na rua ou fazer alguma outra coisa, você deve fazer. E isso não há nada de errado. Aí eu falei, meu Deus, é isso que está acontecendo comigo, eu preciso parar. Gente, mas ela falou de uma forma que foi de Deus. Aquilo, a ficha caiu, eu gosto de falar isso, porque isso é muito antigo, né? E eu falei, meu Deus, é isso que está faltando. Gente, e ela foi embora e aquilo não saiu da minha mente. Eu comecei, dobrei o meu joelho e fui orar. Pedi ao Senhor, Deus, me dê a graça de continuar sendo uma mulher que cuida muito bem da casa, que cuida dos filhos, do marido, que cuida de mim, mas que não seja escrava da casa. Porque essa mulher falou comigo assim, o nosso inimigo, o inimigo de nossas almas, ele quer nos escravizar de alguma forma. E se ele não encontra uma forma, num aspecto em você, ele descobre, tá vendo aquilo que você tá fazendo e ele vai te conduzir a se tornar escrava. Gente, não sei se isso faz muito sentido, a questão do diabo escravizar nesse sentido, mas pronto, eu sei que eu estava me tornando, eu já era escrava da limpeza da casa, e isso não estava me fazendo bem. E depois de que ela me mostrou dessa forma, eu dobrei o meu joelho e fiz uma oração, com muita sinceridade. Falei, Deus, me ajuda, não me deixe continuar sendo escrava da limpeza da casa e da organização da casa. Mas também não me deixe ser uma mulher desorganizada e bagunceira e que não cuida da casa. Me ajuda, me dê sabedoria, me dê estratégias. Gente, foi uma oração muito sincera e eu comecei a tomar decisões a partir daí. Deixei de ser escrava da casa. Minha casa até hoje, quem me conhece, quem vem na minha casa, quem olha para mim sabe como eu sou organizada. Com tudo na minha casa. A minha casa está sempre limpinha, sempre arrumadinha, mas eu não sou mais aquela louca da casa, sabe? As visitas chegam, ficam à vontade na minha casa. Quando elas vão embora, eu cuido ali normalmente. Também não gosto de dormir sem lavar as louças, porque eu acho que é muito ruim de manhã levantar, as louças tá mais cheias de gordura, tá mais difícil para ser lavadas, né? Ainda continuo cuidando muito bem, gente, mas eu não mais sou escrava da limpeza. Amo fazer limpeza de casa e organização e cuidar das minhas coisas e cuidar de mim também. Não deixei de cuidar de mim, não deixei de cuidar da minha casa e da minha família, mas deixei de ser escrava da limpeza da casa. Gente, eu gostaria muito que vocês olhasse para esse vídeo com carinho e faça uma análise em vocês. Talvez nem seja a limpeza da casa, mas talvez seja uma outra coisa que você gosta muito de fazer e que acabou se tornando escrava dessa situação. Que Deus abençoe você, que você seja sábia e que você continue sendo uma bênção para você, para a família, para as pessoas à sua volta, mas não seja escrava dos seus afazeres. Deus abençoe vocês.